Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Lucas capítulo 24, o último capítulo de Lucas, amém? Amanhã nós vamos ler João, então se prepare, porque João é um negócio muito doido, cara. Mas Lucas é um evangelho muito bonito e hoje nós vamos ler sobre a ressurreição de Jesus, amém? A ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Está em Mateus, Marcos e Lucas, nesses capítulos e versículos aqui, Mateus 16, 21, 17, 22 ao 23, 20, 18 ao 19, Marcos 8, 31, 9, 31, 10, 33, 34, Lucas 9, 22, 18, 31 ao 33. Então, se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhando do que havia acontecido. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que convosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura
não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Antes de ler isso, tem que listar duas coisas aqui. Primeiro, Cristo aparece no partir do pão, mostrando para nós que a comunhão com o corpo de Cristo é importante. Segunda coisa que nós encontramos aqui é que quando ele falava, o coração deles queimava, mostrando que o evangelho ele faz o coração queimar. O evangelho faz o coração da gente ser transformado por Deus. Jesus aparece aos discípulos. Falaram ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Isso está lá também em Isaías 53, 1 ao 12. E ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Isso também se encontra lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 2. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, a promessa do Pai era o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que ele dá a todo aquele que crê em Cristo. Amém? Então essa é a promessa do Pai, o Espírito Santo dentro de nós. Isso é a nova aliança em Cristo. É o Espírito Santo que habitava antes somente em pessoas específicas, agora habitar em todas as pessoas que creem que Jesus é o Cristo. Uau! A ascensão de Jesus. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Então Jesus é assunto aos céus, mas eles continuaram adorando a Deus. Amém? Então Jesus ele volta, né? Ele ressuscita, ele fica um tempo ainda com os discípulos, depois ele é assunto ao céu. Amém? E quando ele sobe, depois tem alguém que desce. E esse alguém que desce é o Espírito Santo de Deus que passa a habitar dentro de nós. Amém? Então este é o livro de Lucas. Esse é o Evangelho de Lucas escrito por um médico que vai escrever também Atos dos Apóstolos, que vai estar bem conectado, que foi escrito para quem? Para Teófilo, por sua autenticidade de coisas que está escrito neste Evangelho. Amém? Então que Deus te abençoe. Pai Deus, obrigado por cada um que está aqui me assistindo, que está aqui lendo a palavra junto comigo. Pai, que nós possamos ler cada vez mais a palavra de Deus e que se comece uma revolução nesse país, de homens e mulheres que leem a Bíblia toda, em nome de Jesus, que amam a Escritura, que vão abrir a sua palavra, vão ler e vão ser libertos em nome de Cristo Jesus. Porque se o Filho vos libertar, de fato sereis livres. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então que nós possamos viver essa liberdade e sermos edificados por sua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Valeu!
Até amanhã, onde nós vamos ler João. Amém? O discípulo amado de Jesus.